Grande é o Senhor, que presença gloriosa aqui nessa noite. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Igreja, abra comigo. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Abra comigo em Daniel 6:22. Aleluia. Grande é o Deus. Aleluia, meu Jesus. Aleluia, meu Deus. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Grande é o Senhor. Daniel 6:22. Amém, igreja? Aleluia, que diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, porque foi achada em mim inocência diante do rei, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Senhor Jesus, aleluia, na tua presença, e desde já, Pai, eu venho te agradecer pela oportunidade de estar pregando a tua palavra, e venho te pedir que o Senhor venha me diminuir nessa noite, e que o Senhor venha, aleluia, usar, que o Senhor venha falar aquilo que nós necessitamos, porque o Senhor não nos tirou do nosso lar em vão, e eu creio que nessa noite o Senhor vai falar conosco. Retira todo impedimento, todo o peso, toda a seta que impede os teus filhos de abrir, aleluia, a tua boca e te adorar. Tira, Pai, todo o cansaço que impede os teus filhos de receber, de sentir a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Pai, ajuda nós a abrir o nosso coração, para que nós possamos receber a tua palavra nessa noite. A igreja pode se assentar dando glória, aleluia. Meu Deus, louvado seja, meu Jesus. Deus tremendo, que presença, meu Jesus. Daniel, aleluia, foi um dos profetas, e ele foi levado, muito menino, cativo para a terra da Babilônia, através do rei Nabucodonosor. E a palavra de Deus fala que ele, juntamente com algumas pessoas, foram levados cativos, escravos para a Babilônia. E lá ele foi instruído, foi ensinado a servir ao rei, a servir na corte. Ele foi instruído, treinado para ficar trabalhando dentro da corte, servindo a reis. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que ali ele cresceu, e passado um tempo, aleluia, pareceu bem ao rei Dário constituir 120 príncipes, e para prestar contas, para trabalhar, para fazer ali o trabalho do reino. Sobre esses 120 príncipes, o rei colocou 3 presidentes para que dessem conta, ou seja, seriam 120 príncipes para tomar conta, e acima desses 120 príncipes, 3 presidentes, ao qual Daniel, ele era o favorito do rei, ao qual Daniel, o rei já tinha colocado os olhos em Daniel, e ele seria um desses 3 presidentes, a qual todo ali a corte teria que prestar conta de tudo o que acontecia, de todos os cuidados, as finanças, teriam que prestar conta a Daniel. E o rei, aleluia, bateu o olho em Daniel, e Daniel já era o favorito ali do rei. Só que aí, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a palavra vai dizer que Daniel, ele se destacava, aleluia, e quem, aleluia, não se mistura, se destaca. Porque Daniel era um preso, veio de outra terra, veio de outro costume, servia a outro Deus. Ele estava numa terra estranha, numa terra estrangeira, numa terra, aleluia, que louvava outros deuses, pagões, servia outra cultura. Mas ele se destacava. Por que ele se destacava? Porque ele era fiel ao Senhor. E é fiel ao Senhor, ele se destaca, aleluia. Ele se destaca no seu emprego, ele se destaca na sua casa, ele se destaca na vizinhança, ele se destaca onde anda, aleluia, onde a pessoa que serve a Deus verdadeiramente, ela anda, ela se destaca, porque não precisa falar que é cristão. Quem bate o olho verdadeiramente olha e fala: lá vai um homem e uma mulher que serve a Deus, aleluia. Daniel, ele se destacou entre todos esses aí que iriam ser escolhidos.
Ele era o número 1, aleluia. Porque quem não se mistura se destaca, aleluia. Ai, Espírito Santo. E aqui eu aprendo que muitas das vezes precisamos trabalhar em lugares onde as pessoas fazem coisas erradas que corrompem os nossos costumes. E nós fugimos da nossa responsabilidade e colocamos a culpa no emprego. Ah, mas eu comi tal coisa, eu tenho que andar de tal jeito. Coloca a culpa no emprego. Perde a essência, aleluia. Não perca a sua essência, aleluia. Mas lá no emprego as meninas usam mini saia, usam roupa apertada e não sei o que, e fala na gíria. Você é o escolhido, você tem compromisso com Deus. Não importa onde você está, aonde você tem que andar, o compromisso é com você, aleluia. E você tem o papel de fazer a diferença. Você tem feito a diferença ou você tem misturado? Aí coloca a culpa em um monte de pessoa e não assume a responsabilidade. Mas Deus conhece o teu oculto, o teu escondido, o teu profundo. Foi assim lá com Adão e Eva. Deus colocou tudo do bom e do melhor para eles lá no paraíso. Mas dessa árvore vocês não comam. E o que Eva fez? Comeu. Por que ela comeu? Porque deu ouvido para quem não era para dar, para a serpente. Quando Deus cobrou, Adão, o que você fez? A culpa foi de Eva. Eva, o que você fez? A culpa foi da serpente. Ah, meu Jesus. Para de dar ouvido para quem não te edifica em nada. Para de ficar no meio de conversinha onde Deus já mandou você se levantar faz tempo. Tem mesa que não era nem para você estar mais e você continua. E Deus já falou, sai dessa mesa, aleluia. Está corrompendo a sua origem, está corrompendo a sua essência, não está agradando a Deus. Mas tem mesa que continua e você continua sentado e está fugindo da responsabilidade. A responsabilidade é com você. Deus tem negócio é com você, não é com mesa de escarnecedores, aleluia. Aí ele se destacava, era diferente, tinha, aleluia, inteligência. Deus deu a ele sabedoria. Ele tinha o dom de interpretar sonhos e visões, e ele era chamado várias vezes pelo rei para interpretar sonhos proféticos. O rei tinha um sonho, chamava Daniel para interpretar. Aleluia. Deus deu a ele inteligência, sabedoria, e nele havia caráter, e nele havia um espírito excelente. Então ele se destacou, porque escolhido de Deus é diferente, é diferenciado, tem um brilho especial, aleluia, tem uma presença diferente, tem uma conversa diferente, age diferente, anda diferente, se veste diferente, aleluia. Você é coluna, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não se esqueça que lá na tua casa, aleluia, pode acontecer o que for, mas você é a coluna. Ai, Espírito Santo do Senhor. Mas aí os 120 lá não queria que Daniel tomasse conta do cargo. Então eles começam a armar contra. Ah, meu Deus, meu Jesus, quantas bênçãos Deus tem preparado para mim e para você. E a oposição se levanta para tentar atrapalhar. Olham em você e vê um brilho diferente, que é ofuscar, que é apagar, que é parar, que é abafar. Aleluia. Mas eles esquecem que quem escolheu foi Deus. Então tem que reclamar com Deus. Eles se esquecem que quem apontou foi Deus. Então eles começam a tentar atrapalhar. Faz o seguinte, aleluia, vamos procurar algo que Daniel faz de errado, para tentar atrapalhar. Vamos atrapalhar, ele não vai chegar nesse lugar, ele não vai ocupar essa cadeira, ele não vai ocupar esse cargo. Mas eles não acham, por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Sabia que você é observado? Você é observado? Já aconteceu muitas das vezes a gente errar sem querer, e o povo fala, mas você não é crente? Aleluia. Você está sendo observado, viu? E você vai ganhar almas, não é de você falar, é através da tua conduta.
É através do teu testemunho. Qual é o teu testemunho que você tem dado? Qual é os frutos que você tem dado? Porque Jesus, quando a trombeta tocar, Ele vai cobrar. Apresenta as tuas obras, aleluia. Então eles não acham nada, porque Daniel tinha um espírito excelente, ele é fiel a Deus. Então eles começam a planejar contra. Vamos tentar armar algo na lei de Daniel, na lei do Deus de Daniel. Faz o seguinte, vamos escrever um decreto. E o rei, aleluia, vai assinar. Talvez ele nem vá perceber. Durante 30 dias, a gente vai fazer um decreto que ninguém vai poder adorar a outro Deus, senão o Deus da Babilônia, ou então até mesmo o rei Dário. Então eles armam contra, vão até o rei, faz o rei assinar essa lei. O rei despercebido não pensou, porque o rei sabia que Daniel servia ao Deus vivo, ele nem percebeu, não prestou atenção, decretou a lei, carimbou com o seu anel. Então, todos foram convocados, que a partir de 30 dias, dentro de 30 dias, não poderá ser adorado outro Deus, a não ser os deuses da Babilônia, ou poderão se curvar para o rei Dário. Daniel ouviu o decreto, foi para o seu quarto, dobrou o seu joelho. A palavra do Senhor vai dizer que as janelas dele eram grandes, abertas. Ele não fechou a janela, ele deixou a janela aberta, aleluia. Ai, Espírito Santo, ele deixou a janela aberta, dobrou o seu joelho, voltado para Jerusalém, e orou ao Senhor. Grande Deus, porque ele era fiel ao seu Deus. E a palavra do Senhor diz que ele orava 3 vezes. Ele ignorou o decreto e continuou orando ao seu Deus. O povo viu ele fazendo isso, porque sabia que ele não ia parar, ou talvez achou que ele ia ter medo. Decretou que aquele que se curvasse a outros deuses ia ser lançado na cova dos leões. Então eles vê Daniel orando, Daniel não obedeceu, foram contar para o rei, aleluia. Foram contar para o rei Dário que Daniel não obedeceu o decreto, aleluia. Daniel não se curvou, aleluia. Daniel não se prostrou, aleluia. Eu não sei qual é a conversinha que você está escutando, aleluia. Continue ignorando, olhe para o teu Deus. Não olhe para buchicho, olhe para o teu Deus. Não olhe para o decreto do homem, olhe para o teu Deus. Olha para o teu Deus, aleluia, que Deus é fiel. Então, o rei Dário se entristeceu, porque foram contar que Daniel, o seu escolhido, o seu querido, o seu favorito, quebrou o decreto. O rei não podia revogar, porque ele já tinha dado a sua palavra, já tinha carimbado com o seu anel. Ficou muito entristecido e se deu conta por que ele foi assinar aquele decreto. Mas mesmo assim ele permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E Daniel é lançado na cova dos leões. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei fala para Daniel: Daniel, eu espero que aquele Deus que você serve continuamente te livre da cova dos leões. E a palavra do Senhor vai dizer que Daniel ficou triste. O rei ficou triste, entristecido, porque ali ele viu os seus planos indo por água abaixo. Um menino tão sábio, um menino escolhido, que cresceu ali na corte, se tornou um homem de Deus, inteligente, sábio, agora ali dentro de uma cova, sendo comido, devorado por leões, numa lei que ele não percebeu e assinou. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que ali Daniel é lançado. Oh, meu Jesus! E eu estava indagando ao Senhor lá na minha casa e falei: meu Deus, até que ponto uma pessoa pode atrapalhar a gente de receber, aleluia, a tua bênção? Até que ponto alguém pode atrapalhar? E Jesus falou: tem coisas que eu não vou livrar
você de passar, mas eu vou estar lá dentro contigo. Ai, Espírito Santo, Deus não livrou Daniel da cova, e os inimigos todos ali talvez comemorando que já era, é o fim dele. Essas horas deve estar despedaçado, na boca dos leões deve estar lambendo os beiços, e é assim na tua vida. Os inimigos estão tramando, estão planejando, talvez até batendo tambor lá no centro de Macumbaria, querendo parar a obra, querendo parar os escolhidos. Estão falando, já era o fim, mas o que eles se esquecem, que o Deus que eu e você serve não é um Deus qualquer, que precisa de sacrifício de sangue, que precisa receber espírito maligno. O Deus que eu e você serve não precisa de sangue de animal, porque já derramou sangue lá na cruz. O Deus que eu e você segue não precisa de oferenda, não precisa de sacrifício de animal, não precisa sacrificar humano, criança, não precisa raspar a cabeça. Oh, Espírito Santo, Ele já deu um sacrifício por mim e por você. Ele já derramou o teu sangue por mim e por você. Ele já fez o sacrifício lá na cruz. Tem muita gente torcendo contra. Ela vai parar, ela vai cair, ela vai desistir. Vamos ver até onde vai esse fogo todo, esse fogo de palha. Aleluia. Vamos ver até quando a porta da igreja vai ficar aberta. Aleluia. Vamos ver quantos membros vão ser fiel com o dízimo e com a oferta. Aleluia. Vamos ver como ele vai fazer para pagar o aluguel, para manter as coisas. Aleluia. Mas eles esquecem que o meu Deus não é um Deus qualquer. E a palavra do Senhor vai dizer que amanheceu, aleluia, e durante a noite o rei dispensou os músicos, muito entristecido, jejuou, quem sabe talvez até orou a Deus e Daniel pedindo misericórdia. Salva ele, meu Jesus. Talvez até ele orou juntamente com Daniel. E a palavra do Senhor vai dizer que amanheceu a igreja da glória enquanto eu tomo água, aleluia. Amanheceu, e o rei vai caminhando até na cova. Acredito eu, a palavra não vai dizer. Talvez lá ele falou: tomara que Daniel tenha sobrevivido, tomara que Daniel esteja vivo. E a palavra do Senhor vai dizer: ele chega lá na cova e fala, aleluia. Oh, Espírito Santo, eu vou até ler aqui para os irmãos entender melhor. Aleluia. Grande é o Senhor, Espírito Santo de Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Então o rei chega lá e fala: ó rei, aleluia. E chegando-se na cova, chamou por Daniel com voz triste, falando. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, espero que ele tenha podido te livrar dos leões. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Daniel responde: ai, Espírito Santo, ó rei, aleluia. Deus, ele enviou o anjo aqui e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, porque em mim foi achado inocência. Aleluia. Tu acha mesmo que a tua ida ao monte é em vão? Tu acha mesmo que quando você dobra o teu joelho na madrugada, cansado, arrebentado, só Deus sabe como está o seu coração, vai ser em vão? Você acha mesmo que quando você participa de todos os cultos, só Deus sabe como você deixou a tua casa, a tua parentela, talvez até pensando
trabalhando naquele problema, você acha mesmo que vai ser em vão, aleluia. Aquele que serve ao Senhor não fica sozinho, não fica abandonado, não fica envergonhado, não vai ser despedaçado por leão, porque Deus, Ele honra a tua fidelidade. E Ele está falando aqui nessa noite, tem leões te rodeando, eu não sei quantos tem, aleluia, se é 20, se é 30, se é 200, mas o meu Deus, Ele é um só, o leão da tribo de Judá. E Ele está fechando a boca de Satanás aqui nessa noite, que está tentando tragar crente, está tentando paralisar crente aqui nessa noite. Não vai parar, aleluia. Você não vai parar, aleluia. Deus vai fazer esse leão jejuar hoje. Ele fecha a boca hoje. Não vai ser amanhã nem depois, é hoje. Aleluia. Espírito Santo do Senhor. Grande é o Senhor, aleluia. Louvado seja, meu Deus. Por isso que você não pode parar, porque a oração, ela tem poder. A tua oração, ela fecha a boca de leão. A tua oração, ela fecha a sepultura, aleluia. Deus vai mudar o decreto aqui nessa noite. Deus vai mudar o teu decreto aqui nessa noite. Eu não sei o que decretaram na tua família, na tua vida, no teu ministério, mas o meu Deus, aleluia, a última palavra continua sendo dele. E Ele está mudando o decreto aqui nessa noite. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o rei ouve, ele fica muito feliz, porque o Deus de Daniel salvou ele, fechou a boca dos leões. Então o rei fala: tira agora ele daqui. O rei muda o decreto. O leão não comeu, Deus enviou o anjo, fechou a boca do leão. Tira Daniel daqui agora, imediatamente. E pode lançar, aleluia, aqueles que armaram contra. Pode lançar lá dentro. Lança junto com a família, com os filhos, porque Daniel foi vítima de uma armação. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Teus inimigos acham que puxando teu tapete vai ficar por isso mesmo? Não vai, não vai, aleluia. Porque Deus me respondeu, eu falei: Deus, tem uma pessoa que está me atrapalhando. Tudo que eu faço, acontece um impedimento. Me tira de perto dela, eu falei para Deus. Deus falou assim: não, vai ficar, porque vai ter que ver a glória na tua vida. Vai ter que ficar para ver a minha glória na tua vida. E a boca desse leãozinho que está rugindo eu fecho hoje, aleluia. Deus conserva teus inimigos para ele ver a glória dele, para que o inimigo veja a glória dele na tua vida. Tem que ver, tem que reconhecer que Deus, Ele é Deus, e Ele não é qualquer Deus não. E a palavra do Senhor vai dizer: antes deles serem lançados na cova, foram comidos, antes mesmo de descer no fundo, antes mesmo de chegar no fundo, eles foram comidos pelos leões. Aqueles que armaram contra, aqueles que conspiraram, tentaram puxar o tapete, tentaram atrapalhar. Aleluia. Grande Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta atrapalhar os planos do Senhor na vida de um ungido, porque Deus honra, Deus vela, e Deus, Ele cuida. A tua oração, ela tem poder. Talvez o teu vizinho fica te olhando, ou até mesmo alguém da tua parentela. Lá vai ela de novo nessa oração. Lá vai ela de novo nesse monte. Lá vai ela de novo adorar esse Deus. Talvez eles não tenham visto nada, mas o crente que ora, ele tem crédito com Deus. E na hora que você mais precisar, Deus vai entrar em ação. Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Minha garganta já foi, estou com gripe, mas graças a Deus eu consegui falar um pouquinho. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas louvam e glorificam o nome do Senhor.